diabetes tipo 1 pode levar a complicações crônicas, mas com o tratamento correto e o bom controle do paciente, é possível prevenir essas complicações. No programa de hoje, vamos conhecer as principais complicações que a pessoa com diabetes pode desenvolver e quais as formas de prevenção mais eficazes. Não se assuste com isso. Siga as orientações da equipe de saúde, tenha um bom controle do nível de açúcar, que elas ficarão provavelmente só na lembrança. Para a gente entender melhor, vamos conhecer agora os principais motivos para que aumente o risco de complicações. O mais importante é o mau controle do diabetes. Outros fatores são o tempo que a pessoa tem o diabetes, a predisposição genética e as doenças associadas. Conta mais, doutora Suzana. Isso mesmo, pessoal. Vou falar um pouquinho das complicações crônicas. Claro, o fator mais importante é o tempo, mas não só o tempo do diabetes, o tempo do mau controle. Então, nós temos que buscar, juntos com a equipe médica e com vocês em casa, como manter esse controle dentro do ideal, justamente para tirar um dos fatores que mais trazem a complicação ao longo dos anos. Outra coisa importante é a predisposição genética. Tem alguns pacientes que nunca vão ter, mesmo com mau controle, a complicação. Já mantendo bom controle ao longo dos anos, isso tranquiliza que as complicações vão ser cada vez mais afastadas. Vamos falar agora dos rins. A complicação que pode acontecer nos rins da pessoa com diabetes é que o nosso rim é um filtro e ele não é para deixar passar proteína na urina. A proteína é para ficar dentro do sangue. Quando a gente pede de ambulatório exame de urina e detecta essa proteína na urina do paciente, chega um alerta. A equipe tem que intensificar o tratamento, temos que correr e fazer mais testes, intensificar as insulinas para tentar reverter essa lesão. Essa urina com proteína é a primeira lesão, o primeiro marcador de lesão do rim. Então, ao longo dos anos, se nós não tomamos providências, vai aparecendo mais proteína na urina, que pode levar a uma insuficiência renal ao longo dos anos. E, com isso, o paciente pode chegar até em hemodiálise. A hemodiálise é quando o sangue passa por uma máquina para tirar as impurezas que o rim já não está mais conseguindo fazer. Então, a intensificação do tratamento é justamente para tentar frear esse processo e até reverter em alguns casos. A proteína na urina, ela ao longo dos anos pode levar até a hipertensão também do paciente e todas as outras piora dos outros controles. E os olhos? As complicações crônicas que podem acontecer nos olhos. No fundo dos nossos olhos existe a retina, que nada mais é que como um tapete cheio de vasos sanguíneos. Se o diabetes ao longo dos anos não está com bom controle, as glicemias ou o açúcar do paciente está alto, os vasos sanguíneos desse fundo de olho podem se machucar, podem proliferar, aumentar seu número ou até mesmo acontecer microhemorragias, hemorragias no fundo do olho. Uma visita ao oculista anual ou até mesmo semestral, de acordo com a necessidade, consegue visualizar início dessas complicações e com isso a gente intensifica o tratamento para tentar melhorá-las e até revertê-las em alguns casos. E no coração? O coração possui vasos sanguíneos de maior calibre. O coração, como todos os órgãos, também precisa de sangue. E as coronárias, que são os vasos sanguíneos do coração, levam sangue a ele mesmo. Quando existe um estreitamento dessas coronárias, e isso acontece devido ao mau controle do diabetes ao longo dos anos, devido à pressão alta, colesterol alto, até mesmo ao tabagismo, essas coronárias se estreitam e podem chegar até o momento de fechar totalmente, faltando sangue numa área do coração, que se chama infarto. Isso pode acontecer no coração e também no cérebro. Essa falta de sangue provoca um infarto, que é uma das complicações mais graves e temidas do diabetes, que pode levar à morte. E quanto à doença vascular, doutora Suzana? Vamos falar sobre os vasos sanguíneos da perna. As nossas pernas precisam de sangue como todos os outros tecidos do corpo. As artérias, quando sofrem qualquer estreitamento, elas deixam de levar adequadamente o sangue a essa região.
e isso se traduz em dor e pode faltar a cor do local, ficar uma palidez no pé, por exemplo. Isso se chama doença arterial periférica. É um cuidado extremo que tem que se tomar porque pode levar até a amputação de membros inferiores. Ao longo dos anos, tem que intensificar ao máximo o tratamento do diabetes. E quanto à neuropatia? A neuropatia é uma complicação, geralmente de longa data, de um diabetes mal controlado. Como é que se percebe? Ao exame dos pés, o paciente geralmente tem áreas de insensibilidade. Fazemos o teste do monofilamento e o paciente não sente. Essas regiões de insensibilidade são perigosas, porque o paciente pode, ao caminhar, lesionar o pé e não perceber, só perceber quando já está com alguma ulceração importante. Por isso, o exame dos pés é tão importante com a enfermeira e com o endocrinologista periodicamente. Mas existe uma maneira de prevenir e, assim, diminuir em muito as chances dessas complicações surgirem ou delas progredirem se já estiverem presentes. O melhor indicador do bom controle do diabetes é a hemoglobina glicada, conhecida por A1C, um exame de sangue que mede a glicemia média dos últimos 3 meses. A hemoglobina glicada funciona como uma medida do bom controle do diabetes e seu valor ideal deve ser menor que 7,5% para crianças e adolescentes e menor que 7% para adultos. Este valor consegue prevenir a maioria das complicações. A hemoglobina glicada é um exame padrão ouro do tratamento. A gente solicita, idealmente, a cada 3-4 meses, em sequência no ambulatório. Quanto mais conseguimos atingir as metas, mais tranquilo ficamos em relação a não ter complicações no futuro. Os benefícios do tratamento intensivo. No tratamento intensivo, nós temos que usar 2 tipos de insulina para cobrir o basal, ou seja, as 24 horas, e outra de insulina para cobrir o que se come. Temos também que fazer automonitorização, ou seja, fazer testes de ponta de dedo para ver como está o açúcar antes das principais refeições e assim podermos usar adequadamente as doses. No tratamento intensivo, a gente busca metas bem restritas, de acordo por cada idade. O ideal é tentarmos manter o açúcar o mais normal possível, justamente para não termos as complicações no futuro. Agora vamos conhecer outras dicas de como prevenir as complicações crônicas do diabetes. Claro, sempre em contato com a equipe de saúde, seguindo as orientações tanto de aplicação de insulina como de quando e como fazer os testes capilares para ver como está o açúcar. Alimentando-se adequadamente, não tem possibilidade de pular lanches porque pode trazer hipoglicemia, então trazendo a qualidade, a quantidade e sempre respeitando os horários das refeições. Exercício físico é fundamental para todos, né, tanto os familiares quanto as pacientes com diabetes tipo 1, mantendo sempre um controle e um contato com a equipe de saúde.